Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC das drogas, que proíbe a posse e o porte de qualquer tipo de entorpecente. O texto agora segue para análise em plenário. O senador pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato, do PT, foi um dos 4 que votaram contra a proposta. Para ele, a falta de critérios objetivos do projeto acaba por reforçar a criminalização da população negra e pobre. Que eu vou falar como experiência de delegado que fui, que muito orgulho. Sabe o que é que vai definir com essa emenda que foi apresentada pelas circunstâncias fáticas? Que um pobre preto, num local de bolsão de pobreza, vilipendiado nos seus direitos elementares, como falta de saneamento básico, iluminação pública, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele for flagrado com um cigarro de maconha, as circunstâncias fáticas ali vai ser a cor da pele e o local do crime. E que ele vai ser atribuído tráfico de entorpecente. Agora, nos bairros nobres, pelos rincões do Brasil, aqui no plano piloto em Brasília, aquele mesmo jovem, com a mesma quantidade, pelas circunstâncias fáticas, vai ser tratado como usuário de substância entorpecente. Já o senador pela Paraíba, Efraim Filho, relator da PEC, afirmou que eventuais falhas na aplicação da lei não são de responsabilidade do Poder Legislativo. Vamos ouvir. Não discrimina. Na lei não tem nada que diga tratamento diferenciado por cor, por raça ou por condição social. A lei está correta. Se há dificuldade na aplicabilidade da lei, se há erro na aplicabilidade da lei, e a lei é aplicada pelo juiz, pelo promotor, pela autoridade policial, cabe, por exemplo, ao CNJ chamar os juízes para fazer seminários e orientar a aplicar de forma correta. Vamos ao debate. Meus caros, a gente está diante aí de um choque de realidade. É o legislativo tentando e fazendo o seu papel legislar sobre o uso do consumo próprio dessa droga. No caso, somente a maconha ou até um efeito mais extensivo a outros tipos de entorpecentes. Eu vou começar com o Zé Eduardo Cardoso, que é ex-ministro da Justiça, que conhece este assunto a fundo. Criminalizar o porte de drogas, Cardoso, é uma saída para melhorar os índices de segurança? De forma nenhuma. Isso é o oposto. O efeito será exatamente o oposto. Nós sabemos, eu tenho falado sempre muito isso, que em larga medida os índices de violência que nós temos se devem a organizações criminosas. E o crescimento das organizações criminosas no Brasil se deve ao nosso sistema prisional, em que há muita pessoa presa, gente que não precisava estar presa e que, infelizmente, lá é capturada pelas organizações criminosas. Muito bem. Esse tipo de emenda vai contra aquilo que seria rigorosamente correto, segundo todos os especialistas. Diferenciar objetivamente o traficante do usuário. O usuário tem que ser tratado quando é dependente químico. Quando é traficante, repressão. Muito bem. Eu estou com este dispositivo considerando como crime qualquer pessoa, independentemente da quantidade que esteja portando, por exemplo, de maconha. Isto faz com que aquilo que exatamente disse o senador Contarato, ou seja, na prática é o operador, a polícia, o promotor, o juiz, que de acordo com a sua visão de mundo terá discricionariedade para avaliar quem é efetivamente traficante e quem é usuário. Ora, essa discricionariedade é perversa, porque ela tem incidido na prática, e isso é indiscutível o que disse o Fabiano Contarato, em relação aos mais pobres, ao preconceito de raça. Isto é uma verdade. Nossos presídios estão abarrotados de pessoas que têm lá 1, 2 gramas de maconha. Exemplo, o processo que está sendo julgado no Supremo eram 3 gramas. Essa pessoa vai ser considerada traficante, a priori, independentemente da quantidade. Isto é uma aberração, a meu ver, contra tudo aquilo que se estuda. Nós vamos estar alimentando com essa decisão as organizações criminosas. Ao invés de eu estabelecer com nitidez a diferença entre traficante e usuário, que é o que o Supremo Tribunal Federal estava empenhado em debater, nós vamos estar piorando e colocando na Constituição da República uma regra. Aliás, uma regra, me permitem dizer, que é pessimamente redigida do ponto de vista técnico. Vejam, eu estou aqui, não sei exatamente se é esse, mas pelo que li, esse é o texto que passou. A lei considerará crime o porte independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins.
entorpecentes e drogas afins. Não usa a expressão droga ilícita. Álcool é droga. Álcool é entorpecente. Então, uma interpretação ampla desse dispositivo pode colocar na cadeia um jovem que tem uma garrafinha de vodka. É isso que está posto aqui. A redação é péssima, é aberta. Ela induz exatamente a discricionariedade da autoridade. E quando ela induz a discricionariedade da autoridade, nós acabamos com aquilo que é fundamental num sistema democrático, que é a isonomia de tratamento, que é a igualdade de condições. Eu não posso deixar esta válvula aberta para situações em hipótese nenhuma. Ao contrário, o legislativo quer cumprir o seu papel, que cumpra, é legítimo. Diga, tráfico é isto, usuário é isso. E a melhor maneira de fazer isso para evitar o arbítrio é definir o universo, seja ele qual for, de porte, que é o que o Supremo está discutindo. Essa decisão, essa discussão é muito antiga. Nós tentamos fazer isso por várias vezes, a Secretaria Nacional Antidrogas propondo ao Legislativo essa discussão. Isso nunca foi feito, porque esbarra em preconceitos. Tem gente que acha que 1 grama de maconha tem que ser enquadrado como criminoso. Segundo, o que é o correto? Se traficante é uma coisa e o usuário é outra, eu tenho que aplicar sanções, de acordo com a legislação, àquele que é o usuário perfeito. Agora, essas sanções não precisam ser qualificadas como crime, mas como sanções administrativas. Isto é o correto, que são, no fundo, as sanções que já estão previstas na legislação. Portanto, Basília, para concluir, eu acho um desastre do ponto de vista do combate da criminalidade. Devem estar festejando as organizações criminosas, porque terão cada vez mais carne nova para poder adentrar aos presídios, onde eles capturam esta mão de obra. E segundo, um desastre técnico, redacional e jurídico. Na Constituição, um tipo aberto desta forma é um desastre. Caio, sendo bem pontual, você concorda com o Cardoso ou acha que a proposta da PEC das drogas é a saída para o problema da segurança? Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, concordo parcialmente. Obviamente, não acredito que seja a solução. Contudo, se aprovada, essa PEC das drogas dificultará o tráfico de entorpecentes no Brasil e impactará positivamente no combate ao crime organizado. E por que isso? Eu me explico. Porque os traficantes terão maior dificuldade em se camuflar de meros usuários para escapar de regras penais mais rigorosas, especialmente as que envolvem prisão. A PEC das drogas, ela tem um objetivo simbólico, um objetivo prático e um objetivo institucional. Simbolicamente, o Congresso, Casa dos Representantes eleitos pelo povo, reafirmará que o usuário também comete crime ao adquirir, ao guardar, ao estocar, ao transportar, ao portar qualquer droga e também ao cultivar plantas com a finalidade de produzir drogas para consumo pessoal. E por que isso é simbólico? Porque a própria lei de drogas, lá de 2006, já despenalizou essa conduta, ela não tem consequência jurídica nenhuma. O usuário fica sujeito aí, no máximo, a uma advertência sobre os efeitos da substância, a prestação de serviços à comunidade e ao comparecimento a um curso educativo sobre o tema. Só que, aparentemente, o STF quer ir além. O que a maioria provisória dos ministros deseja, conforme se extrai aí dos seus votos, é, além da despenalização, a descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. E, aparentemente, o Congresso não concorda com essa visão progressista e quer sinalizar para a sociedade que o uso de drogas, quaisquer que sejam, ainda é tipificado como crime. Então, esse é o objetivo simbólico da PEC, mas também tem aquele aspecto prático que eu já comentei. O Congresso ele quer definir melhor os critérios para distinguir o mero usuário do perverso traficante. Então, nesse aspecto, os ministros do STF, favoráveis à descriminalização do porte de maconha, não chegaram a um consenso. Mas vamos ver que interessante esse levantamento divulgado aqui pelo O Globo, em maio de 2023. Pesquisa inédita mostra quantos condenados por traficantes poderiam ser absolvidos se porte de maconha for descriminalizada pelo STF. Se voto do ministro Luiz Barroso vigorar, 27% dos condenados estariam dentro dos limites de quantidade permitida. Só que assim, à época, o Barroso propôs a quantidade de 25 gramas de maconha para diferenciar usuários de criminosos. Acontece que, no julgamento do STF, a proposta com maior adesão até o momento é a do ministro Alexandre de Moraes, que propôs aqui um critério de 60 gramas, ou seja, mais do que o dobro do que sugeriu inicialmente o ministro Barroso.
Pois bem, o que isso significa? Significa que ainda mais criminosos deixariam de ser enquadrados como traficantes, o que teria aquele efeito de esvaziamento dos presídios, que é uma bandeira histórica da esquerda, dos progressistas e do abolicionismo penal. Por isso, a PEC das drogas, ela objetiva estabelecer via poder legislativo quais devem ser os critérios para separar o joio do trigo. E aqui a gente chega no objetivo institucional dessa proposta, que é o quê? Reafirmar a competência do Poder Legislativo em matéria de direito penal, especialmente numa questão que envolve saúde pública e tantas outras questões, né? Na visão da maioria do Congresso, não cabe ao STF criar ou reinterpretar normas de direito penal de forma tão invasiva e tão ativista. Por isso, parte do sucesso dessa iniciativa no Senado se deve aos excessos do próprio Supremo, que provocou uma reação institucional ao tentar forçar uma mudança significativa na lei sem passar pelo devido processo legislativo. Hoje não tem um critério objetivo sobre quem é usuário, quem é traficante. E daí, eu gostaria que vocês pensassem na aprovação dessa lei do ponto de vista social, para além das questões de segurança pública. A PEC, a inclusão dessa emenda na Constituição, pode ampliar o preconceito na sociedade em que o usuário de maconha pobre vai para a cadeia e o usuário de maconha rico e comumente branco vai para casa. Caio? Bom, primeiramente, só consignar todo o nosso repúdio a qualquer forma de discriminação, especialmente aquela discriminação patrocinada por maus agentes do Estado. Isso posto, eu discordo, de um ponto que está sendo pacificado no debate público, de que não existe na legislação atual critérios objetivos. Na falta de um, existem 7, só que eles balizam. E por que isso é importante? Vamos imaginar a seguinte situação. Um camarada com várias passagens pela polícia, certo? Por tráfico de droga. Ele é pego aí com 10 gramas de maconha na porta de uma escola, tá? Na saída das aulas. Esse camarada tem, sei lá, seus 30 e poucos anos, tem associações com uma facção criminosa. Ele é traficante ou ele é usuário? Se o único critério for a quantidade de entorpecente em posse do sujeito no momento do flagrante, ele escapa como se fosse um mero usuário. Ou seja, você está, na verdade, facilitando o trabalho do crime. E vamos ao que diz a lei atualmente. Essa aqui é a lei de drogas, pessoal. A lei é sancionada em 2006, portanto, já durante o primeiro governo lulopetista, ela diz o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz, não é o policial, não é o Ministério Público. O juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. São 7 critérios. Sim, eles têm aí uma baliza, eles podem variar de um caso para o outro? Sim. Mas isso é justamente para quê? Para você individualizar a conduta. Uma coisa é você flagrar um estudante com 10 gramas de maconha, outra coisa é você, como eu já disse, flagrar esse traficante com 10 gramas de maconha. Essa é a diferença, principalmente. E, claro, se, pelo que eu entendi, viu, Zé, aqui é só, lendo matérias, é vontade dos senadores que aprovaram isso na CCJ e também, pelo menos os senadores que deram entrevista, que seja o Congresso a determinar um critério objetivo com base na quantidade de entorpecente. Então, é isso e mais alguma coisa. Eu acho que a legislação atual ela é muito mais abrangente do que o que se propõe, que é fixar e aí em uma quantidade para substâncias e, no caso da maconha, como quer o Supremo Tribunal Federal, descriminalizar de vez o consumo pessoal. Para mim, parece que do jeito que a coisa estava, lógico, tomando aí sempre o cuidado para não incentivar a discriminação, como escreveu aí o senador, como falou o Zé Eduardo, fazendo essa ressalva, essa lei ela tende, se bem aplicada, a punir melhor essas circunstâncias.
Arredondando o pensamento do Coppola, que já se expressou muito bem, mas só para a gente colocar num resumo, para os críticos do que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e apoiadores, consequentemente, dessa PEC, que é pela manutenção da criminalização, flexibilizar o consumo individual da droga poderia facilitar a vida dos pequenos traficantes, porque pequenas quantidades de drogas, aí a gente notabiliza o caso da maconha, porque é mais fácil da gente exemplificar. A vida dos pequenos traficantes estaria mais fácil, porque eles não seriam pegos pela lei. Você acha isso ou você considera que a proposta pode ampliar preconceito, racismo e outros desvirtuamentos da nossa sociedade? Ela ampliará, sim, preconceitos. Em primeiro lugar, uma observação. O Caio leu um artigo corretamente, que é lei, mas é em relação ao julgamento. Antes do julgamento, eu tenho a denúncia. Antes da denúncia, eu tenho o indiciamento. Antes do indiciamento, eu tenho a prisão em flagrante. E eu tenho o pedido de prisão preventiva que o próprio delegado pode fazer. E aí, o juiz também tem preconceito, eu não estou dizendo que não tenha. Tudo isto, efetivamente, e tem expressado, segundo todos os especialistas, uma situação em que, obviamente, eu tenho a incidência de um benefício ao rico quando usa maconha como recreação e o pobre é traficante onde quer que você pegue. Isso é fato, infelizmente, provado. Eu não gostaria que fosse assim, mas é verdade. Claro, basta ver os processos, basta estudar isso como a coisa acontece, né? Ou seja, o rico quer pegar, não, isso aqui é recreação, agora o pobre, não, isso é traficante. Isso acontece com a polícia, isso acontece com o Ministério Público, isso acontece com juízes, porque são todos seres humanos e estão dentro de uma sociedade em que existe preconceito. Isto é fato. Como existe preconceito também em relação ao negro, ou seja, isto vai reforçar. Segundo, a PEC aprovada vai contra o raciocínio que o Caio colocou. Porque, veja, ela não está mandando considerar a situação do caso, ela está dizendo que a lei considerará crime, independentemente da quantidade, não está efetivamente fazendo considerações em relação à situação fática. Esse próprio dispositivo pode ser questionado diante dessa mudança constitucional, o dispositivo que o Caio leu. Então, portanto, ela é um desastre, ela é um retrocesso. Por quê? O Congresso Nacional quis lutar contra o ativismo, é legítimo, aliás, é bom. Mas escolham uma decisão correta, estudem, vamos analisar antes, vamos debater. Não vamos jogar com populismo penal para atacar o judiciário numa coisa em que o senso comum, sem uma reflexão mais profunda, não debateu. Eu acho que aqui nós temos vários problemas. Essa PEC é desastrosa, mal redigida, não estudada e efetivamente vai contra aquilo que o Congresso Nacional corretamente deveria fazer. Eu sou favorável, sim, eu não vou discutir se são 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas, 20 gramas. Isso os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos, inclusive os conservadores, apontaram uma limitação. É correto que se aponte. Ou seja, isso é resultado de estudo. O que eu vou discutir é que o traficante não ficará mascarado como usuário, o usuário não ficará mascarado como traficante. Não, isto nivela os dois, ele não dá critérios objetivos. Não há coisa mais perversa na aplicação da lei penal do que a discricionariedade. Não há. O critério objetivo pode não ser o melhor, Basília, mas ele é sempre mais isonômico do que o arbítrio deixado à autoridade que decide, policial, Ministério Público ou juiz. Vamos aos 30 segundos finais. Caio, você pediu para se colocar, né, fazer aí uma consideração. É a sua vez. Nessa rodada final, eu peço que vocês respeitem os 30 segundos para a gente conseguir fechar esse primeiro bloco. É só colocar aqui, à luz do atual processo penal, você tem a figura do Instituto da Audiência de Custódia, né, que já permite ao juiz fazer esse tipo de juízo preliminarmente, né? E outra coisa, a lei já considera o consumo pessoal de qualquer droga como crime. Ou seja, a conduta é criminalizada. Por isso que o STF quer descriminalizar o consumo de um tipo específico de droga, no caso, a maconha. O que acontece é, a lei trata como crime e a lei de drogas despenaliza a conduta quando ela é para uso pessoal. Isso a PEC não vai mudar. O que a PEC quer deixar muito claro em reação ao Supremo é, não importa se for maconha ou outro entorpecente, essa conduta é uma conduta criminosa e nós do Legislativo é que devemos fixar os critérios objetivos para determinar, para que não aconteça essa situação que o Zé colocou, do traficante se mascarar de usuário e vice-versa.
Cardoso, suas últimas considerações, 30 segundos. A audiência de custódia ela permite ao juiz que analise a legalidade da prisão em flagrante. Agora, a autoridade policial pode indiciar depois disso, o Ministério Público pode denunciar depois disso, e o juiz, ao final, vai aplicar esse artigo que você está dizendo. Se ele quiser antecipar, dizendo que é ilegal a prisão, é uma possibilidade. Agora, eu não posso dizer que o juiz sempre analisa essas situações, porque indiciamento não é analisado, denúncia vai ser analisada a posteriori. Então, é um desastre. E mais, é óbvio que um dos problemas que nós temos no Brasil hoje frente à lei penal, é difícil refutar isso, é o preconceito. Os pobres sofrem a lei penal direta, os ricos só mais recentemente começaram a pagar alguma situação, mas não nessa parte específica que nós estamos vendo. Aí o que eu tenho é o agravamento, lamentavelmente, daquilo que é o preconceito social, que é um mal terrível e perverso no momento da aplicação da lei penal. Olha, depois dessa discussão mais tensa,